Meu irmão, não dê munição a Satanás, não. Ele sabe que você não blasfemou contra o Espírito. Duas coisas importantes aconteceram quando Jesus ele morreu na cruz. Fique comigo até o final desse vídeo para você entender tudo. Que munição é essa que você não pode dar a Satanás? Então, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com você novamente, sejam bem-vindos ao canal, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. Então, meus queridos, quando Jesus ele morreu na cruz, duas coisas importantes aconteceram ali, né? No decorrer do vídeo você vai entender o que isso tem a ver com a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e até mesmo outros pecados. Quando Jesus ele morreu na cruz, duas coisas importantes aconteceram ali. A primeira é, através da morte de Jesus, novamente, nós, o ser humano, voltou a ter comunhão com o Pai. Ou seja, aquilo que ele tinha perdido lá no Éden, né? Jesus voltou novamente a fazer com que o homem tivesse comunhão com Deus, né? Porque até Jesus, para você ter acesso ao Pai, era necessário ter alguém, algum humano intermediando, que era o papel dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que faziam intermédio ali, né, do homem para com Deus. Com a morte de Cristo, o véu se rasgou e hoje você pode buscar a Deus, você pode hoje se aproximar do Senhor através do Filho. Está escrito da palavra do Senhor que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus, é o único que faz intermédio entre Deus e o homem é Cristo, né? Então esse foi o primeiro detalhe. E o outro detalhe importante foi que através da morte de Jesus, Satanás ele deixou de ter o poder sobre a morte. Mas, irmão, o que é que isso tem a ver com o título do vídeo? Calma que você vai entender. Olha só, quando Deus ele deu o mandamento para Moisés, e Moisés criou as leis, logo após o mandamento, Moisés criou as leis, né? Criou as sentenças. Não foi Deus quem criou as sentenças, mas ele permitiu de alguma forma a sentença que Moisés deu. Ou seja, quem adulterasse morria, quem cometesse, quem burlasse ou pecasse, cometesse algum pecado sobre aquelas leis do mandamento, os 10 mandamentos, tinha que morrer, a sentença era a morte. Então a lei ela não dava a condição do homem se arrepender. Cometia-se o pecado e a pessoa morria, a condenação era essa. Satanás, tomando a ocasião disso, sabendo que o homem ele não podia cumprir toda a lei, foi o que ele fez, ele se aproveitou disso e acabou amarrando o homem na morte. Por quê? Porque a lei, ela justifica, porém, ninguém conseguia cumprir toda a lei. E Satanás, sabendo disso, escravizava o homem no pecado, certo? Então, quando Jesus veio e morreu, o que foi que aconteceu? Jesus ele tomou a chave da morte de Satanás. Que chave da morte era essa? O poder de escravizar o homem no pecado, porque ele não tinha condição de cumprir a lei. Então, crendo em Jesus, nós cumprimos toda a lei. Por isso é que a graça superabundou sobre o pecado, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, lá atrás, superabundou a graça, né? Então, na graça, nós temos acesso a Deus e também, por meio de Cristo, por meio do arrependimento, nós temos a condição de voltar atrás dos nossos atos anteriores, se converter, né? Voltar atrás, eu digo assim, se arrepender e continuar a caminhada, certo? Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Jesus tomou a chave da morte de Satanás, dava o poder dele escravizar um homem e colocou, agora você vai entender onde eu quero chegar, e colocou esta responsabilidade nas nossas mãos. Ah, irmão, mas como assim? Satanás ele só tem poder na nossa vida se a gente der lugar para ele. Ele não tem mais poder de escravizar um homem no pecado, porque Jesus já pagou o preço, ele já pagou toda a dívida.
Então por que nós não devemos dar munição? Porque Satanás agora, ele deixou de atuar, ele deixou de ter êxito nas tentações para passar a ter apenas expectativa. Satanás, ele deixou de ter a certeza para ficar apenas na perspectiva, na espera, né? Na torcida para que o homem cometa aquele pecado. Como assim? Satanás, ele continua com o poder, ele não tem o poder de escravizar o homem, mas ele continua tendo o poder de lançar a seta, de lançar, ele continua tendo o poder de acusador, de mentiroso, do pai da mentira, e também de tentador. Então, na tentação, ele fica na expectativa. Ele não tem mais a certeza se você vai cometer o erro. Por que isso? Porque ele sabe que é na sua fraqueza que ele vai operar. Então, esse é o ponto-chave que eu quero chegar. Se você diz, mesmo que Satanás ele saiba que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele quer ouvir da sua boca que você tem dúvida se você blasfemou. E nessa dúvida, nessa incerteza, é que ele vai trabalhar. Então, essa é a armadilha, essa é a munição. Não é só em questão a blasfêmia contra o Espírito Santo, é qualquer outro pecado. Se você no mundo, você lá, antes de se converter, era uma pessoa que estava relacionada ali à prostituição, ou alguma droga ilícita, algum vício, né? E você se converte, Satanás ele vai saber, ele vai entender que a sua maior fraqueza é essa. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar você mais nessa área do que em outras áreas. Então o que você tem que fazer? Você tem que bloquear, você tem que fechar essa brecha. Você tem que impedir que Satanás obtenha essas armas. Certo? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, quem acha que blasfemou contra o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você não tem certeza se você blasfemou ou não, e você fica se questionando, murmurando, fazendo transparecer a sua angústia, o seu medo, Satanás vai usar mais ainda aquilo contra você. Ele vai fazer com que você se sinta cada vez pior e capaz até de colocar pessoas no seu caminho para trazer falsas acusações, porque ele é acusador e mentiroso também, certo? Então, Satanás, ele vai se aproveitar das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações para lançar contra você. Então, nunca dê munição a Satanás, nunca faça com que ele entenda. Deus nos deu estratégia, certo? Nós estamos sempre um passo à frente de Satanás, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador e ele é acusador, certo? Então essas 4 características de Satanás aí já é a estratégia que Deus colocou nas nossas mãos. Já que eu sei de todas essas características de Satanás, eu vou saber elaborar as técnicas, né, na palavra de Deus, ali, usando as armas espirituais para estar sempre combatendo as investidas dele. Certo, meus queridos? Então, não dê munição para Satanás. Não fique por aí dizendo, eu acho que eu blasfemei. Eu acho que eu falei, eu acho que eu blasfemei, eu acho que eu estou mal porque eu acho que eu blasfemei, eu fiz. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu já falei em outros vídeos, é muito complexa, tem que ter uma série de fatores. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. E você que cometeu outro tipo de pecado, ou vivia em uma prática que você ainda custa se libertar, está ali naquela situação de busca, de luta ali, não fique alimentando esses pensamentos. Tente usar as estratégias do Espírito para não dar munição a Satanás. Ele só vai lhe atacar naquilo onde você é mais fraco. Eu não vou conseguir isso. Satanás vai usar isso aí.
se eu for orar, eu acho que eu vou blasfemar. Não faça isso, porque com certeza Satanás vai lançar alguma seta na sua mente, vai soprar alguma coisa. Tá, meus queridos? Então, tenha sabedoria, você tem a mente de Cristo. Não dê munição a Satanás de forma alguma. Pense positivo, pense que vai conseguir, vai vencer. Pense que comece a projetar, comece a pronunciar bênçãos na sua vida. Você é vencedor, Deus te chamou para a vitória. Então Satanás ele tem raiva disso. Satanás ele quer que você pense que cometeu algo que você não cometeu. É uma estratégia dele. Assim como ele faz muita gente pensar que ele não existe, é outra estratégia dele. Certo? Mas de qualquer forma, o poder de decisão está nas suas mãos. A carne, ela pende para as coisas da terra. Satanás sabe disso. O espírito para as coisas do céu. Então os dois militam. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito quer as coisas da terra. A carne quer as coisas da terra. O espírito quer as coisas do céu. Então há uma guerra. O que é que Satanás faz? Eu sei que o homem é mais voltado para as coisas da terra, então eu vou usar as coisas que ele mais está apegado, o que ele fala, o que ele pensa. Pensa, como eu digo assim, quando eu digo pensa, pensar alto, ficar ali, às vezes fala... Certo? Então Satanás vai usar isso contra você, contra a sua vida. Então, meu irmão, vigia em nome de Jesus. Não fique falando, murmurando as coisas que você sabe que Satanás vai usar contra você. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, Satanás sabe disso e está fazendo com que você acredite que você cometeu isso, colocando acusações que você, lhe imputando acusações que você não cometeu. Tá? Não esqueça, ele é acusador, ele é mentiroso, ele é tentador. Tá bom, meus queridos? Então, fica todo mundo na paz. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Vocês assistem o vídeo aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tá? Isso nos ajuda. Dá o seu like. Se não se inscrever, dá o seu like também. Isso nos ajuda a crescer aqui e outras pessoas alcançar aqui o nosso conteúdo e ser abençoado também. E você recebe uma parte dessa obra aqui, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele nunca vai se esquecer pelas obras realizadas pelas nossas mãos, pelo reino. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.